Bom dia a todos vocês. Nós vamos iniciar o nosso tempo aqui hoje. O professor dessa manhã, Mateus, você faz o favor de fechar as portas para a gente? Só para a gente ter uma certa condição melhor. Como eu estava dizendo, o professor nessa manhã queria dar a aula. Na sequência do curso, era o nosso irmão Geraldo. Mas hoje de manhã, o Geraldo me procurou aqui, 8 horas da manhã, para pedir que eu substituísse, porque faleceu um tio da esposa do Geraldo, e ele precisou tomar providências, e eles eram quem cuidavam desse tio. Então eles precisaram dar assistência. E aí ele até trouxe a aula dele e me entregou, se eu quisesse dar a aula dele, né? Mas eu prefiro abordar um outro tema. Então eu estou recuperando aqui um conteúdo que eu já havia compartilhado aqui na igreja, mas eu acredito também que vai ser de proveito para nós. E o tema é esse: Jesus Cristo, a diferença que Ele faz. Então nós vamos ver juntos essa realidade, esse assunto que é sempre tão cativante também para todos nós. Vamos então procurar a Deus em oração para ir adiante. Senhor, eu quero te agradecer por estar aqui com meus irmãos, minhas irmãs, o teu povo, e pedir também que o Senhor nos ajude nessa manhã, para que ao olharmos a Tua Palavra, possamos redescobrir por obra do Espírito Santo que nos ilumina a Tua verdade, a Tua vontade, e que possamos sair daqui mais dispostos a viver e a testemunhar sobre Jesus Cristo. Em nome de quem nós oramos. Amém. Então nós começamos com esses versículos do Evangelho de Lucas. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essas palavras do anjo foram ditas aos pastores, que na sociedade daquele lugar, naquela época, eram as pessoas mais simples que existiam. O grupo mais desprovido de voz e de oportunidade. E eu escolhi essas palavras para mostrar justamente quem é Jesus e a diferença que Ele faz. E quando nós olhamos para a história de Jesus, nós percebemos que uma realidade que fica assim muito forte e clara para nós é que Ele faz diferença para as famílias, para os simples, para os sábios e entendidos e para os religiosos. Então nós vamos ver, se não todos esses 4 tópicos, alguns deles com mais profundidade. Em primeiro lugar, quando a gente abre a Bíblia em Lucas 1, eu convido você a fazer isso comigo. Primeiro capítulo de Lucas, a gente percebe que no começo da história de Jesus, que está registrado aqui no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, Lucas se concentra em 2 famílias. Então a história de Jesus é a história de 2 famílias.
Ele inicia com a história de duas famílias. A família de Zacarias e Isabel. Zacarias, nós sabemos, era um sacerdote, servia no templo. E a família de José e Maria. Então, o primeiro capítulo do Evangelho de Lucas está fundamentado nessas duas famílias. É importante a gente perceber isso, porque quando Lucas foi escrever o seu registro sobre a história de Jesus Cristo, ele fez questão de começar com essas duas famílias, com essas duas histórias. Zacarias e Isabel eram pessoas idosas que tinham um problema. Pode pegar uma aguinha aí para Beatriz. Pode ir lá, mas não tem problema não. Ah, é? Eu, Beatriz, eu tenho a minha aqui, mas já estou bebendo dela. Como um amigo meu diz, a educação é muita, mas a água é pouca. Mas pode ir lá pegar a sua água. Zacarias e Isabel eram pessoas avançadas em dias, idosas, não podiam ter filhos, então eles tinham de conviver com essa limitação. Mas mesmo assim eles estavam servindo a Deus. Apesar desse grande problema, dessa grande tristeza, isso não os impediu de servir a Deus. Lá estavam eles servindo a Deus. E Deus resolveu anunciar o nascimento de Jesus através de, melhor dizendo, anunciar o nascimento de João Batista, dando a notícia diretamente a Zacarias, que seria o seu pai. Às vezes a gente pensa que a nossa tristeza nos torna inaptos para servir a Deus. Mas aqui na história de Zacarias e Isabel a gente vê que não é isso. Ainda que a gente sofra, ainda que a gente tenha tristeza na nossa vida, isso não é impedimento para servirmos a Deus. Então Jesus, a história de Jesus fez diferença na vida deles, Zacarias e Isabel. Mas a história de Jesus também fez diferença na vida desse jovem casal, José e Maria. O anjo também procurou José, depois procurou Maria, para dizer do nascimento do Salvador. Então, quando a gente analisa o começo do Evangelho de Lucas, essas duas histórias desses dois casais, a gente percebe que Jesus faz diferença na vida das famílias, na vida dos casais. E quando a gente analisa a história desses dois casais, a gente chega à conclusão que quando Jesus entra na história, na nossa história, ele traz renovação, fecundidade, aceitação, reciprocidade, adoração e esperança. Se você ler o capítulo inteiro de Lucas 1, você vai perceber que essas são as grandes mensagens que Deus nos coloca nesse capítulo 1 de Lucas. Renovação, fecundidade, aceitação, reciprocidade, adoração e esperança. Bom, vamos adiante. Qual a influência de Jesus Cristo sobre o valor da vida humana? Certa vez um professor chegou diante da sua sala e perguntou para os seus alunos: o que de mais precioso se retira de uma mina? Então, os alunos responderam sobre os metais preciosos que saem de dentro de uma mina.
E ao final o professor disse: o bem mais precioso que se retira de uma mina é o mineiro. Qual a influência de Jesus Cristo sobre a vida humana, o valor do ser humano? E também, novamente, a gente encontra várias evidências da diferença que Jesus Cristo fez na vida humana, ou para a vida humana. E isso se demonstra na maneira como o exemplo de Jesus Cristo provocou uma mudança de atitude na sociedade humana para com as crianças, as mulheres, os idosos e a família. Hoje em dia nós vivemos uma sociedade em que a criança parece ser a peça-chave, a mais preciosa expressão de vida humana da sociedade. Mas quando a gente olha para a nossa história, a história da humanidade, a gente vai perceber que não foi assim. Aliás, por muitos e muitos anos, não foi assim. Então é preciso a gente recuperar essas lições da história, né? No mundo antigo, seja nas nações do Oriente, como também nos impérios grego e romano, segundo evidências arqueológicas e documentais, o sacrifício a divindades, o aborto, o abandono e o infanticídio eram atitudes comuns. Dos nascidos, 1/3 não sobreviveria. Então essa era a realidade do mundo antigo, antes de Cristo e até algum tempo depois de Cristo também. Isso está também evidenciado. Vocês se lembram que quando Jesus Cristo nasceu, Herodes ficou aterrorizado com a possibilidade de perder o governo de Israel. E quando os sábios não voltaram para dizer a ele aonde estava aquela criança, o que ele mandou fazer? Matar. Como é que uma autoridade tem o direito de mandar e essa ordem ser executada? Porque no mundo no qual ele vivia, era possível isso. As crianças, na época em que Jesus Cristo viveu, não eram, entre aspas, seres humanos. Elas se tornariam seres humanos quando elas adquirissem a sua função social. Então, quando Herodes deu aquela ordem, aquilo foi executado porque o mundo no qual eles viviam admitia a execução daquela ordem, por mais estranha e terrível que fosse. O Senhor Jesus demonstrou que sua postura com respeito às crianças era radicalmente diferente da atitude comum. Nesses textos aí que nós encontramos, nós vamos encontrar Jesus Cristo acolhendo as crianças. Vocês se lembram, e nesses textos a gente encontra isso, que os próprios discípulos de Jesus queriam afastar as crianças. E Jesus os contrariou, admitindo as crianças. E as crianças que estavam ali por perto, ainda que atrapalhassem alguma coisa, alguma palavra que Jesus tivesse a dizer, e alguma criança gritasse no meio da palavra de Jesus, do ensino de Jesus, mesmo assim, para Jesus isso não era problema. Jesus queria que as crianças estivessem ali, ouvindo o que ele tinha a dizer. Ele as abraçava, os evangelistas dizem que Jesus as abraçava e as abençoava.
Essa atitude de Jesus é um ponto inteiramente fora da curva da maneira que a sociedade tratava as crianças. Os discípulos é que demonstravam a maneira comum da sociedade tratar as crianças, ou seja, as crianças têm que ficar à parte, longe. E Jesus, então, contraria esse modelo, essa atitude predominante. Um dos primeiros documentos da igreja cristã é conhecido como essa Carta a Diogneto, onde um cristão escreve a esse Diogneto, explicando a ele quem são os cristãos. E em determinado momento dessa carta, nós lemos: os cristãos se casam, criam filhos, mas não destroem a sua prole. Essa é a marca da família cristã. Porque era comum, e no mundo antigo, o pater poder, o poder que um pai tinha sobre o seu filho, inclusive poderia dar a ele o direito de matar o filho. Estranho a gente ouvir isso hoje, mas há 2000 anos era comum. O incomum era não fazê-lo, não ter esse poder. Quando o Império Romano... Deixa eu só ver esse próximo slide aqui. Isso. Essa é uma informação importante. Quando o Império Romano, que era politeísta, deixou de perseguir os cristãos por uma decisão do imperador Constantino em 313 depois de Cristo, pesquisas indicam que provavelmente houvesse cerca de 6 milhões de cristãos nesse tempo. E mais tarde, o próprio império se tornaria predominantemente cristão. A influência de Jesus Cristo tornou-se evidente no Código de Justiniano, que era um compêndio jurídico, resultado de uma reforma jurídica promovida pelo imperador Justiniano. Naquele documento lê-se: quem abandonar crianças, esperando que elas morram, e quem usar as poções dos aborteiros, estarão sujeitos às penalidades previstas na lei por assassinato. Se houver abandono, aquele que abandonar a criança, aquele que encontrar a criança, deve cuidar para que ela seja batizada e tratada com cuidado e a compaixão cristã. Ela poderá então ser adotada como ad scriptorium, que é um termo lá do Código, assim como nós mesmos fomos adotados no reino da graça. Então agora, uma mudança completa na sociedade, entre aspas, dita civilizada, que é a sociedade romana, o Império Romano. Agora, ele admite um valor novo, que não era valor antes. E por que ele admite esse valor? Porque o exemplo que Jesus Cristo deu ao tratar crianças como ele tratou, prevaleceu sobre o outro modelo. E os discípulos de Jesus, replicando o exemplo do seu Senhor, produziram um modelo novo, que
mercê de Deus, ganhou a predominância. Se você então fizer um estudo, e você pode fazer isso, há literatura para isso aí, o ponto de virada na história da humanidade, da maneira de se tratar uma criança, está em Jesus Cristo. Não está em outra pessoa. Bom, mas como nós vimos agora há pouco, não apenas as crianças receberam esse benefício, mas também as mulheres. Jesus também fez diferença para elas. Desde os tempos mais remotos, as mulheres enfrentam grandes dificuldades. Aristóteles, um grande pensador grego, sobre a mulher disse: a mulher está em algum lugar entre o homem livre e o escravo. Nós temos a Grécia, um grande fundamento do nosso pensamento. Muita coisa do que nós raciocinamos hoje é resultado do que eles raciocinaram lá. Mas vejam que mesmo para uma sociedade intelectualmente tão aguçada e desenvolvida como era a deles, na qual nós encontramos Aristóteles, o lugar da mulher era um lugar de incerteza, de insegurança. A mulher está entre o homem livre e o escravo. Ela não é escrava, mas ela também não é livre. Então, e Platão ensinou que se um homem vivesse covardemente, seria como se vivesse sendo uma mulher. Então, a mulher não era tida como uma pessoa, um ser de coragem, de iniciativa. Então, também Platão trouxe essa afirmação aí. Na China, faz pouco tempo que o infanticídio feminino deixou de ser comum. Pouco tempo. Mas em alguns lugares da China ainda é comum. Isso não acabou de vez, não. Em alguns lugares da China ainda é comum. Sofia Reuter e Anna Jacobsen, duas missionárias cristãs que trabalharam na China no século XIX, salvaram centenas de meninas que tinham sido abandonadas à morte por seus pais. Fato que o famoso Adam Smith, autor de A Riqueza das Nações, confirma. Na Índia, até há pouco tempo, era comum o sati, um ritual no qual a esposa era queimada viva no enterro do esposo. Então, esse negócio de, o pior que fosse o marido, você ora para que ele sobreviva. Melhor com ele do que sem ele. E pode esquecer, não tem herança para você nesse relacionamento. Não tem herança. O seguro de vida dele não vai cair para você. A poligamia é prática comum em muitas culturas antigas e que persiste até hoje em alguns redutos mundo afora. É particularmente prejudicial e injusta com as mulheres. Porque a poligamia é um homem e várias mulheres, não é o contrário. Muito bem, então, a sociedade humana, a gente pode ver que ao olhar para a mulher sempre teve esse viés prejudicial para com as mulheres. Jesus e as mulheres. Jesus corrige uma injustiça muito comum naqueles dias quanto ao divórcio. Mateus capítulo 19,
Chegou alguém e perguntou a Jesus: é justo dar carta de divórcio à minha esposa por qualquer motivo? Porque na época de Jesus, o marido poderia divorciar-se da sua esposa por qualquer motivo. E uma mulher divorciada estava na rua da amargura. O marido era o protetor, ela não tinha voz na sociedade. Por isso a Bíblia insiste tanto que na igreja a gente cuide das viúvas e dos órfãos. Porque a viúva não tem quem a socorra. E a mulher divorciada estava numa situação horrorosa da sociedade antiga. Então alguém chegou para Jesus com essa pergunta. E Jesus Cristo falou: não, Deus não criou, não instituiu o casamento para o divórcio, mas para durar. Então, não é justo não. Moisés vos concedeu o direito ao divórcio, mas o divórcio, sendo uma concessão, não é regra. É uma exceção à regra. Deus os fez homem e mulher e disse que eles são uma só carne. Bom, então Jesus insistiu, porque o divórcio era prejudicial essencialmente para as mulheres, que ficavam inteiramente desamparadas. Jesus foi especialmente cuidadoso em atender as mulheres, quando essas o procuravam com seus pedidos, conforme lemos aí nos Evangelhos. E essa, novamente, é uma maneira muito clara que a gente encontra e percebe a forma como Jesus Cristo estava criando um novo modelo de relacionamento, um novo padrão de visão para com as mulheres. E a maneira como Jesus acolheu e tratou e cuidou das mulheres estabeleceu uma nova atitude no mundo para com as mulheres. Esse texto aí do Reinaldo de Azevedo, eu gosto muito dele. Ele fez uma apresentação de um livro, que depois eu vim adquirir esse livro, de um sociólogo, e ele diz o seguinte: no casamento cristão, que é indissolúvel, as obrigações do marido, observa Stark, que é esse autor que ele está apresentando, não são menores do que as das mulheres. A unidade da família é garantida com a proibição do divórcio, do incesto, da infidelidade conjugal, da poligamia e do aborto, a principal causa, então, da morte de mulheres em idade fértil. A pauta do feminismo radical se volta hoje contra as interdições cristãs que ajudaram a formar a família, a propagar a fé e a proteger as mulheres da morte e da sujeição. Embora a cultura helênica, grega, matriz espiritual do Império Romano, tenha sido fundamental na expansão do cristianismo, o mundo estava diante de uma nova moral. Essa nova proposta apresentada por Jesus Cristo, na forma como ele tratou a mulher. Bom, as doutrinas fundamentais do cristianismo estimularam e sustentaram organizações e relações sociais atrativas, libertadoras e efetivas, afirma Rodney Stark no livro O Crescimento do Cristianismo.
As evidências disso são concretas e amplas na história da humanidade. E podem ser vistas, por exemplo, primeiro, na maneira como a vida familiar cristã, especialmente a proteção oferecida às mulheres e às crianças, ofereceu uma nova oportunidade de organização social. E segundo, na maneira como os cristãos enfrentaram as epidemias. Houve uma grande epidemia de 165 a 180 depois de Cristo, na qual estima-se que 1/4 da população do Império Romano morreu. E houve uma outra grande epidemia, igualmente devastadora, em 250 depois de Cristo. O famoso pregador londrino do século XIX, Charles Spurgeon, contou sobre uma mulher hindu que disse a um missionário: certamente sua Bíblia foi escrita por uma mulher. Por quê? Perguntou o missionário. Porque diz tantas coisas boas sobre e para as mulheres. Nossos mestres só se dirigem a nós para nos repreender. Então, eu gostaria de ficar por aqui um pouquinho, só para lembrar dessas grandes diferenças que Jesus Cristo fez. Hoje a gente vive num mundo que, interessantemente, caminha na direção contrária à proposta de Jesus Cristo. Hoje, por exemplo, há muita gente lutando para que o aborto seja uma opção natural. A mulher tem que ter direito sobre o seu corpo, se vai ou não dar à luz ao ser que ela já está gestando, ao ser humano que ela já está gestando. Essa questão também que a gente está lidando hoje, com a questão do casamento de pessoas do mesmo sexo, os desdobramentos desse caminho que a sociedade ocidental, de maneira geral, está trilhando, a defesa do incesto, da pedofilia, tudo isso está no mesmo balde, faz parte da mesma ideia. E são todas propostas que estão por aí hoje e que a gente deveria procurar entender melhor o que elas são e contra-argumentar com os valores que Jesus Cristo apresenta. Sem beligerância, o problema que eu encontro muitas vezes hoje nas discussões que a gente está encontrando por aí sobre essas propostas é que há muita beligerância, muita confusão, muito espírito exaltado, pouca gente de fato quer conversar seriamente sobre esse assunto. As pessoas estão mais prontas para agredir o outro com os seus argumentos do que para ouvir o outro, para conversar, dialogar, né? Então esse é um problema que a gente tem que corrigir também. Jesus Cristo sempre se envolveu em polêmicas, ele nunca fugiu de polêmica alguma, mas sempre com uma palavra consequente. Discussão até outro dia que surgiu aí na nossa Câmara Municipal, onde votou-se lá aquele documento do identidade de gênero. Ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, você decide. Será que esse é um valor válido? É isso que é a realidade é essa? Ou estão inventando uma realidade?
Nos dias de Jesus Cristo, então, a forma como as crianças eram tratadas, as mulheres eram tratadas, os idosos eram tratados, descartados ou descartáveis. Então, todos esses assuntos que a gente percebe que a gente está enfrentando hoje são os mesmos assuntos da sociedade na qual Jesus Cristo viveu. E Jesus Cristo foi um ponto de convergência, melhor dizendo, de conversão. Não convergência, mas de conversão. Daquelas discussões, daquelas atitudes. Então, acredito eu que uma das maneiras que nós temos de ajudar as pessoas com as quais nós estamos convivendo, que pensam diferente da gente, é lembrar essas pessoas que a sociedade humana, ela precisa encontrar um ponto de segurança, um pensamento sólido para se estruturar. Que viver tocado por qualquer vento não é uma boa ideia. Nós precisamos estruturar a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa ideia, em cima de fundamentos sólidos, para a gente não se encontrar perdido, né? E eu acredito que Jesus Cristo tem para oferecer para qualquer pessoa que o levar a sério esse terreno sólido para estruturar o seu pensamento, as suas ideias, né? E rever também os seus pensamentos e as suas ideias. Então faz parte, acredito eu, do nosso desafio hoje, no mundo que a gente está vivendo, a gente oferecer uma argumentação de que Jesus ainda faz diferença. Não só a palavra, mas o exemplo de Jesus ainda são relevantes. No final do livro O Crescimento do Cristianismo, o autor, o Rodney Stark, que é um sociólogo, e logo no começo do livro ele adverte os leitores da seguinte forma: eu não quero falar sobre fé, eu estou falando sobre evidências históricas, que eu, como sociólogo, estou analisando. Por que uma proposta que tinha tudo para morrer com o seu proponente não morreu? Porque é que a palavra de Jesus, que morreu da maneira aviltante e humilhante, como morreu, sobreviveu. Porque quando ele morreu, os discípulos sumiram. Então esse sociólogo faz essa pergunta, e agora ele diz: a minha resposta não é a resposta de fé. A resposta de fé está dada, a igreja está aí. A minha resposta que eu vou dar a essa pergunta, a razão pela qual o cristianismo prevaleceu sobre todas as ideias que lhe eram contrárias e todas as pressões que foram feitas sobre ele, é porque as palavras e o exemplo de Jesus Cristo foram tão legítimos e verdadeiros que a sociedade impactada por tais palavras e exemplo se rendeu a elas. Porque Jesus desafiou os seus ouvintes a amar a Deus e amar o próximo. E amar o próximo significa tratar a criança, a mulher, o idoso, tratar o outro de maneira amorosa. Então é interessante porque esse sociólogo escreve brilhantemente, analisando as informações que se tem do mundo da época de Jesus e depois de Jesus, para chegar à conclusão de que essa revolução aconteceu
E o cristianismo sobreviveu e prevaleceu por causa das palavras e por causa do exemplo do seu fundador, que foi entendido e replicado, reproduzido. Então, eu acredito que hoje, essas discussões que a gente também está enfrentando, a gente também encontra em Jesus Cristo argumentação e fundamento para a gente conversar sobre tudo isso, porque nada disso é novidade. Todas essas discussões que a gente está tendo sobre homossexualidade e forma de uma sociedade se organizar, valores, tudo isso os nossos irmãos que nos antecederam no passado enfrentaram. E argumentaram e demonstraram que a proposta de Jesus Cristo é melhor. É melhor. Queria dar um tempo agora para a gente, se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta, a gente tem oportunidade. Opa, por favor. Tanto dois pontos são contrários àquilo que Jesus falou. Tanto o machismo exacerbado que havia na antiguidade, que não valorizava as mulheres e as crianças apenas a partir dos 12 anos só, por isso que até hoje os judeus fazem a cerimônia da iniciação dos meninos a partir dos 12 anos, e tanto esse pensamento machista era desvalorizado por Jesus, porque na narrativa bíblica, não só no Novo Testamento, mas na narrativa bíblica, Deus vai valorizando o exemplo das mulheres. A partir do Êxodo, Deus vai valorizando tudo aquilo que as mulheres vão fazendo e os exemplos que elas colocam. E quando chega no Novo Testamento, Deus evidencia, principalmente pelo Evangelho de Lucas, que as mulheres têm todo o seu valor e que as crianças também têm. E quando ele coloca que nós temos que nos tornar como uma criança para adorá-lo e segui-lo com a sinceridade e a dedicação de uma criança. E no século XX, também o feminismo histórico, do século XX, com a revolta das mulheres que foram mortas na fábrica lá, que elas saíram e tudo isso, tanto esse lado quanto o outro lado são totalmente desconectantes daquilo que Jesus ensina. O feminismo e o machismo estão em dois pontos opostos àquilo que a Bíblia coloca e que Jesus coloca no Novo Testamento. Agora, para nós, na sociedade hoje cristã, a gente tem que entender que aquilo que o apóstolo Paulo coloca sobre submissão feminina não é machismo. É você estar debaixo de uma missão espiritual junto com o seu marido. Está caminhando junto. Porque até tem no meio da igreja, e de várias igrejas, que quando uma mulher escuta que ela tem que ser submissa ao marido, ela até dá uma tremida dentro dela, Você, eu vou me submeter ao meu marido? Não, submissão é você estar debaixo da mesma missão, caminhando junto, andando no mesmo objetivo com Jesus, porque Ele é o cabeça, e o marido, aquele que caminha com você, te levando para esse direcionamento espiritual. E aí a igreja tem esse papel de estar orientando homens e mulheres juntos a caminharem nesse objetivo de adorar, servir e andar com Jesus, na mesma missão. Voltando à sua colocação, eu entendo que no chamado de Abraão e Sara, no caso Abrão e Sarai, ali você já encontra todos os elementos de uma nova proposta. Tanto é que quando Deus chamou Abrão, Deus chamou ele e a sua esposa. E toma Sara e sai da sua terra e da sua parentela. E então você já encontra uma perspectiva de que Deus olhou para o casal.
Isso fica evidenciado quando o casal decide que eles vão ter um filho com Agar. Abraão vai coabitar com Agar e Sara vai criar o filho. E Deus não aceita. Por que Deus não aceita? Era filho de Abraão. Ismael era filho de Abraão. Mas Deus não aceita porque ele não era filho de Sara. Sarai. E Deus prometeu um filho a esse casal. Então, aos olhos de Deus, homem e mulher têm igual valor. São chamados para ocupar um espaço que Deus os chama. Aí entra a questão da funcionalidade familiar, que se abordou também um pouco. E o machismo não é a resposta, o feminismo não é a resposta, o homossexualismo não é a resposta. Quando a gente trata sobre a área sexual da humanidade, a gente tem que tratar com muito cuidado, porque a sexualidade é um universo. E nós precisamos ter muito cuidado sempre que a gente abordar esse tema, para não ser raso e leviano. A Bíblia fala muito sobre sexualidade, a Bíblia nos dá vários exemplos de distorções da sexualidade, mas a Bíblia também nos fala de como Deus abençoou a sexualidade. Então, essas propostas têm que ser verificadas à luz da palavra de Deus, da palavra de Jesus Cristo. Quando eu falo palavra de Jesus Cristo, eu estou me falando das Escrituras como um todo, porque Jesus Cristo disse que o Antigo Testamento era a palavra dele. As pessoas diziam, mas o senhor está contrariando Moisés? Ele disse, não. Eu estou cumprindo tudo o que Moisés disse. Estou vivendo submisso ao que Moisés, os profetas e os salmos dizem. Jesus não contrariou uma vírgula do Antigo Testamento. Jesus Cristo cumpriu fielmente tudo do Antigo Testamento. Então, todas essas discussões nas quais nós estamos envolvidos de alguma maneira, seja por sabermos que elas existem, seja por participarmos delas nas redes sociais, né? As redes sociais são virulentas, beligerantes às vezes. Mas em Jesus Cristo a gente sempre vai poder encontrar um porto seguro para a gente entender e poder também propor algum caminho. Vamos encerrar então por hoje? Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por estar aqui com os irmãos e as irmãs. Peço a bênção do Senhor sobre nós, para que o Espírito Santo possa sempre nos lembrar da palavra de Cristo, do exemplo de Cristo, para que nós, vivendo hoje, no nosso mundo, possamos ser testemunhas de um bom e novo caminho. Ajuda-nos a fazer isso, a Deus, em amor, como Jesus nos ensina a amar a Deus e amar o próximo. Ainda que o próximo nos seja tão estranho e diferente, e às vezes até agressivo. Mas ajuda-nos, ó Deus, a amar o próximo. Eu peço especialmente pelo Geraldo e pela Débora, que o Senhor os abençoe, que eles possam, ó Pai, sepultar o seu tio em paz e com gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Bom domingo para vocês, então.